O Palmeiras tem tudo que um time campeão, e por isso que vem ganhando tudo, precisa ter. E vai ganhar tudo. Um treinador muito Vai ganhar bom, tudo. jogadores bons, bem organizado financeiramente. Então é muito difícil você bater um time assim, é muito complicado. O Ceará vai trazer dificuldade, mas até um certo ponto. Depois a gente já vai ver o que a gente está vendo durante 3 anos aí seguidos, que é o Palmeiras ganhando. Esse é um dos melhores Palmeiras de todos os tempos. Para mim é de longe o melhor elenco que o Palmeiras tem desde que o Abel Ferreira foi contratado. Fala galera, bora acompanhar as últimas informações do Palmeiras que vai entrar em campo amanhã diante do Ceará pela Copa do Brasil. Trouxe aqui um trecho que o Neto vai fazer comentários sobre o Palmeiras, né? O Neto, como sempre, aí se rendendo de vez ao Palmeiras. Eu gosto do Neto que ele tem o jeito dele aí, mas ele fala a verdade, galera. Trouxe outras matérias também, falando aí do Sport TV, assim também do Globo Esporte, né? Tudo falando do Palmeiras e do jogo de amanhã. Se você gosta do conteúdo aí do Palmeiras, com certeza você tá nesse vídeo, deixa o like aí logo no início, galera, se inscreva no canal. Se você não for inscrito ainda, para você sempre receber conteúdo atualizado. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O Veloso, Oi. o Palmeiras, que é impressionante o que o Abel Ferreira fez, Impressionante. que joga a Copa do Brasil contra o Ceará, qual é a ideia dos títulos que o Palmeiras tem e qual é a ideia, olha a pergunta, para vocês igual, e qual é a ideia, Souza, Nicola, de disputar o Mundial com a renovação de contrato já feita do Abel? Tá encaminhada, né? Não é? Tá encaminhada. Olha só, tem 4 títulos para disputar. O Palmeiras já estava pensando nisso há um bom tempo com a Leila, né? Querendo essa renovação. E agora parece que as coisas estão acontecendo, né? Vai ter um encontro aí do empresário do Abel com a Leila e a coisa deve estar resolvida até 27 e a gente sabe que o Abel vai ter o maior salário aí, igual o do Ancelotti na CBF, né? Então, um salário muito bom que ele merece. Agora, o Palmeiras, ele tem mexido bastante no time, né? Tem poupado alguns jogadores, é verdade. Contra o Ceará é mata-mata, tá só 1-0. Então, acho que tem que ir com o time forte para esse jogo, como ele tem feito. Garantir a classificação. A única situação tranquila e resolvida é com relação a Libertadores. O Palmeiras já tem a melhor campanha, tem o jogo só para cumprir tabela na semana que vem. Então, acho que nesse jogo tem que ir com um time forte para confirmar a classificação. Vamos lá, Souza, o que você pensa disso? Cara, o Palmeiras hoje você tem que suar sangue para ganhar desse time, independente de onde joga. O Palmeiras tem 20 jogos que não perde fora de casa. 17 vitórias e 3 empates. Não, é absurdo. Absurdo. Se dentro de casa já é difícil. É porque eles são muito bons ou os outros são muito ruins? Não, são muito bom. É muito Eu bom acho que eles treinador. são bons e os outros são ruins. O outro é muito bom, cara. O Palmeiras é muito bom. O Palmeiras é um time muito consistente e tem uma coisa que poucos times têm, bola parada, que tem decidido o jogo tá enroscado, aí pega escanteio, bola lateral, bem batida. Era o Veiga, agora é o Estevão. Então, o Palmeiras tem tudo que um time campeão, por isso que vem ganhando tudo, precisa ter. E vai ganhar tudo. Um treinador muito Vai ganhar bom, tudo. jogadores bons, bem organizado financeiramente. Então é muito difícil você bater um time assim, é muito complicado. O Ceará vai trazer dificuldade, mas até um certo ponto. Depois a gente já vai ver o que a gente está vendo durante 3 anos aí seguidos, que é o Palmeiras ganhando. Nicola. Esse é um dos melhores Palmeiras de todos os tempos. Para mim é de longe o melhor elenco que o Palmeiras tem desde que o Abel Ferreira foi contratado. É um Palmeiras Melhor que... elenco, mas ele tem que fazer os caras jogar, irmão. Pois é. Que nós demos pau neles aí quando ele tava vice-campeão, quando não tava ganhando, todo mundo metendo pau, caramba. E era justo, todo né? mundo, hein? E era justo, a Não, crítica não era era justa. muito não, cara. Ah. Não era muito não, cara, Campeonato do meu Paulista, ponto de vista. Achei que no Paulista o Palmeiras deixou bastante a Ele desejar. foi vice-campeão. Mas pro que o Palmeiras tem, eu acho que foi pouco. Mas foi vice, disputou o Mas título, não tinha perdeu pro no Corinthians. Paulista, Nicola. Não tinha no Paulista. Mas já tinha uma boa base do... Não, Enfim, o que tinha era só o Facundo, que foi a Que novidade veio. do Paulista. Só ele. Mas o elenco é muito bom. O Paulinho chegou depois, o Vitor Roque chegou depois, mas mesmo assim já era um Palmeiras que para mim é bastante acima dos rivais paulistas. Hoje o Palmeiras é o melhor elenco e é o time mais concentrado. É muito difícil ganhar do Palmeiras. E a classificação contra o Ceará, para mim, é uma questão de formalidade. Vamos continuar falando de Copa do Brasil, agora vamos falar do Palmeiras, né? Que joga amanhã contra o Ceará e vamos lá para a porta do CT. Nosso querido Felipe Cury traz as informações. Deixou os escudos aqui para aparecer do lado esquerdo bonitão. Então, Felipe, conta pra gente quais são as novidades do Palmeiras pro jogo de amanhã.
Achei que você ia mandar um sotaque cearense aí pra me chamar, né? Mas dessa vez ficou faltando. Vou deixar passar dessa vez, viu, Fred? Vou deixar passar dessa vez. Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras, cara, porque o Paulinho treinou muito bem hoje aqui na academia de futebol. Essa é a grande novidade. Ele tinha treinado ontem também. O Palmeiras tem todo um cronograma individualizado para ele, para não forçar demais o Paulinho, já que ele teve uma fratura por estresse na perna. No ano passado, teve que passar por uma cirurgia e tudo mais. Mas ele treinou muito bem. Vai pra partida. Dúvida se como titular ou, de repente, começa no banco de reservas. O Mikael, outro jogador também que treinou bem, está se recuperando aí de um entorse no tornozelo, também fica à disposição do Abel Ferreira. E teremos para essa partida aquele ingresso popular, a partir de R$40. A diretoria do Palmeiras, inclusive, anunciou que vai fazer o mesmo esquema do ingresso popular para o jogo do final de semana diante do Flamengo. Mas é um ingresso um pouquinho mais caro, a partir de R$50. Mas convenhamos, né, Fred? 2025, pagar R$50 para assistir um Palmeiras e Flamengo, tá bom demais, né, meu amigo? O Palmeiras treinou nesta terça-feira aqui na Academia de Futebol, visando o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Ceará. Foi a penúltima atividade antes da partida decisiva. A gente tem daqui 2 dias uma decisão da Copa do Brasil, que é muito importante para nós, para o clube. Depois já vira a chave para o brasileiro, aí depois já tem a Libertadores também, que mesmo a gente classificando, a gente quer manter essa invencibilidade que é muito importante na competição. Contando com o duelo diante do Ceará, o Palmeiras vai fazer 5 jogos antes da competição mais importante deste ano, o Mundial de Clubes. Serão partidas difíceis, tem duelo decisivo contra o Ceará e na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão vai duelar contra o Flamengo, numa partida que tem tudo a ver com a briga na liderança do Campeonato Brasileiro. É uma preparação, né? Como o professor falou 2 dias antes do jogo contra o Bragantino, né? Ele falou que se tivesse que escolher as equipes para a gente enfrentar em preparação ao Mundial, seriam as equipes que a gente vai enfrentar, né? Que a gente está enfrentando equipes da parte de cima da tabela, né? Acho que top 5 ali, se eu não me engano, que são equipes que estão desempenhando o melhor futebol. O Maurício é um dos jogadores mais importantes do atual elenco do Palmeiras. Aliás, com o meia em campo, o Verdão perdeu apenas um jogo em 2025. Foram 16 partidas, 11 vitórias, 4 empates e só uma derrota. Em exclusiva, o meia falou sobre a importância do técnico Abel Ferreira e da união do grupo para esse bom momento. Todo mundo aqui se ajuda, sabe? Independente da posição, o próprio Veiga ali, que a gente da mesma posição, aí tem o Estevão, aí tem outros assim, tipo, você vê que não tem vaidade nenhuma, sabe? Independente se você tá brigando posição com um, com o outro, eles te ajudam da melhor maneira. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma adaptação muito rápida, assim. Ele também já foi jogador, né? Então ele já teve, ele fala bastante que ele já teve no nosso lugar e sabe como é que é. Então, acho que ele tem mais essa experiência que ajuda ele nessa hora de poder dar um apoio para algum jogador, de poder conversar com alguém, de poder passar essa experiência. O Palmeiras faz mais um treino nesta quarta-feira, o último antes de encarar o Ceará pela Copa do Brasil. Lembrando que o Verdão venceu a partida de ida por 1-0 e, por isso, tem a vantagem. Vamos para o Palmeiras com o Vinícius Nicoletti. Você viu outro dia o vídeo do Cachoeira com o Abel? Eu não vi. Você não viu? Cachoeira, nosso amigo Cachoeira? Nosso amigo Cachoeira. Não sei se o Vinícius viu, foi num desses lanches que tem depois do jogo. O Abel falou, fica à vontade. Aí o Cachoeira pegou a bandeja inteira e levou embora. Um homem daquele tamanho, Aí o Abel ficou bravo, mas não Vai ia... brigar com o Cachoeira. Não foi brigar com o Cachoeira. Também não é bobo, não é, Vinícius? Não, esse é o cara que você tem que ter amizade. 2,10 metros, tem que ter só amizade, não tem outro jeito não. Mas a questão é a seguinte, Palmeiras aí fechando a preparação para enfrentar o Ceará pela Copa do Brasil nesta quinta-feira, o último treino na manhã desta quarta-feira, com novidades em relação ao último jogo, porque Vitor Roque e o Paulinho estão treinando normalmente com a equipe, os dois que foram dispensados, não foram na lista de relacionados nessa partida contra o Bragantino, mas a dúvida é o Paulinho que segue esse trabalho individualizado, então é a dúvida se ele será relacionado novamente, ficou fora dos 2 últimos jogos do Palmeiras, o Vitor Roque está ok, foi dispensado para acompanhar o velório da avó. Novidade também, a volta do Mikael, o zagueiro que está recuperado da contusão no tornozelo, não joga há um mês, mas está treinando normalmente e já fica à disposição do técnico Abel Ferreira. Abel Ferreira, que desafiou o Cachoeira, está de volta ao banco de reservas, ele que estava suspenso no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, também estará suspenso no próximo jogo contra o Flamengo, mas pode trabalhar nesse jogo contra o Ceará. Palmeiras leva a vantagem, venceu o primeiro jogo por 1-0, mas todo cuidado é pouco, porque em 2021 Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, também na terceira fase, num cenário bem parecido contra o CRB. Venceu o primeiro jogo fora de casa, perdeu no Allianz Parque e depois foi eliminado nos pênaltis
pênaltis, o Abel Ferreira que tem o título da Copa do Brasil em 2020. Ele vem fazendo mudanças na equipe, está girando o elenco, né, por conta aí dessa reta final de preparação antes do Mundial de Clubes. São 4 jogos do Palmeiras, contando esse contra o Ceará, e nos últimos jogos ele fez pelo menos 5 mudanças na equipe. Então a gente pode esperar aí mais mudanças em relação ao último jogo contra o Bragantino, de 3 a 5 mudanças. O Palmeiras já enfrentou o Ceará 4 vezes na Copa do Brasil, foi eliminado em 94 foi eliminado, empate em casa por conta do gol qualificado, agora não tem essa situação, passou em 97, 98 e 2020, nunca perdeu. O Ceará também não vence fora de casa desde a partida contra o Sergipe pela Copa do Brasil em fevereiro. Então são 3 meses sem vencer fora do Ceará, fora de Fortaleza. Mas, como eu disse, todo cuidado é pouco numa situação como essa de Copa do Brasil. Palmeiras e Leila Pereira virou alvo de todas as críticas que você possa imaginar dos principais clubes de futebol no Brasil. Dá para assegurar que a presidente Alviverde anda com a orelha bastante vermelha. O principal motivo das lamentações e reclamações contra a presidente Alviverde se dá pelo apoio a Samir Chaldé, que será eleito no próximo domingo presidente da CBF. Vale a lembrança de que praticamente todos os clubes grandes decidiram apoiar Reinaldo Carneiro Bastos. As exceções foram o Palmeiras, o Vasco e o Botafogo. Leila Pereira não deu qualquer explicação para os clubes, justificando essa posição de apoiar o Samir Chaldé, alguém de inexpressiva contribuição ao futebol brasileiro. Vale a lembrança de que ele se tornou conhecido por causa do pai, que é presidente da Federação de Roraima há 40 anos. Roraima não tem nenhum clube na primeira, na segunda, nem na terceira divisão. O único participante está na 4ª divisão e é o penúltimo colocado do seu grupo. Pois bem, não bastasse essa questão, e a Leila Pereira, representando o Palmeiras, foi a única a não assinar um manifesto exigindo mudanças na CBF. Entre as mudanças que 38 clubes da primeira e da segunda divisão exigiram está cobrança da criação de uma liga, fair play financeiro, readequação do calendário, entre outras mexidas. Os clubes também exigem uma mudança radical na forma de eleger o presidente da CBF. Leila Pereira e o Palmeiras decidiram não assinar esse manifesto. E a alegação é de que o Palmeiras defende que esse momento seja de paz no futebol brasileiro. Confesso que Leila Pereira mandou muito mal, pelo menos na minha avaliação. E queria até dividir a declaração de um dirigente importante, de um clube grande e muito rival do Palmeiras. Esse presidente disse, abre aspas, estranho o comportamento da grande líder, obviamente, com muita ironia. Só para completar, contar ainda que o Palmeiras, líder do Brasileiro e líder geral da Libertadores da América, agora dedica suas atenções à Copa do Brasil. É isso, galera. Esse foi os trechos aí que eu trouxe para vocês acompanharem as matérias, as notícias, as últimas informações do Palmeiras. Tudo você encontra aqui no nosso canal. Amanhã é uma partida muito importante, né? Que o Palmeiras precisa manter a atenção, manter o foco e conseguir a classificação. Venceu fora de casa, venceu o Ceará fora de casa, né? E agora vai disputar no Allianz Parque a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Palmeiras que nesse ano de 2025 está indo muito bem, líder do Campeonato Brasileiro, tem tudo para ficar no primeiro lugar geral da Copa Libertadores. Um time aí que está mantendo a consistência, né? Não precisa de muitas estrelas, um time bem treinado, um time que tem uma gestão financeira principalmente muito boa, né? E está se sobressaindo, não é de hoje que o Palmeiras está aí sempre brigando por todos os títulos que disputa, por conta do excelente trabalho que está fazendo dentro e fora de campo, né? Não tem nem como falar mal do Abel Ferreira, um treinador aí que está fazendo a diferença no futebol brasileiro, né? Nem só no Palmeiras, está fazendo a diferença no futebol brasileiro por conta dos títulos que tem ganhado e tal, e da forma de gerenciar os jogadores. É um exemplo aí a ser seguido, né? O técnico Abel Ferreira, galera. E o Palmeiras está muito bem nesse ano de 2025. Quero saber de vocês. A gente viu aí que o Neto falando, né? Neto botou a mão no fogo, falou que o Palmeiras vai ganhar tudo esse ano. E não é uma coisa impossível. Tirando o Mundial de Clube, né? Que eu sempre falo que é uma coisa praticamente impossível para o brasileiro. Não diria impossível, né? Mas é muito difícil, a chance é bem pequena. Mas Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, quem sabe, o Palmeiras tem muita chance sim de vencer uma ou duas ou até as 3 dessas competições. Quero saber de vocês, deixa nos comentários aí, beleza, galera? Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, clica no botão de se inscrever, ativa todas as notificações, que aqui você vai sempre receber conteúdo atualizado do Palmeiras. E curte o vídeo aí se você não curtiu, porque ajuda a divulgar mais
o conteúdo, beleza, galera? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Estamos juntos e até o próximo vídeo.